mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live do domingo, famosa live, pelo menos famosa para mim, é a Mesa do Senhor. Não existe um evento que deva ser comemorado de maior importância como a Mesa do Senhor. Desde a igreja primitiva, esse dia, domingo de manhã, lógico que pode ser comemorado em outro momento, mas tradicionalmente é domingo de manhã, onde nós comemoramos a Mesa do Senhor. É uma homenagem a Jesus Cristo, a qual nós devemos homenageá-lo 24 horas, pelo feito naquela cruz. Se não fosse aquela realização, aquele sofrimento que ele passou, aquela morte que ele se deu, nós não teríamos a oportunidade de ter uma vida eterna, um corpo glorificado e o amor dele. Nós devemos lembrar e agradecer a todo momento por de Deus ter permitido isso, porque nós não merecíamos, que a raça humana foi desgraçada lá no Éden. Bom, mais do que eu falar, vamos ouvir o vídeo de hoje que eu escolhi aqui para nós estudarmos. Então, segue o vídeo. Bem, amados irmãos, irmãs, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 18. Depois nós iremos ler Hebreus, o capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos prestar bastante atenção nessa leitura, que diz assim: propôs também esta parábola. Creio que todos nós sabemos que parábola é uma narrativa alegórica. Isso é muito importante. A parábola é uma narrativa alegórica. Então diz assim: propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Na minha versão, na tradução brasileira, diz assim: confiavam na sua própria justiça. Confiava na sua própria justiça. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Vou colocar só uma pequena nota aqui para a gente prosseguir na leitura. Lá em Mateus capítulo 13, seria muito importante se você tivesse isso em mente, se você pudesse anotar esse texto. Mateus capítulo 13, os versículos 34 e 35, se você quiser ler, diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto vai explicar para nós qual é a natureza espiritual, doutrinária de uma parábola. Então diz assim: e em parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Na verdade, o profeta aqui é o Salmo, a profecia aqui está no Salmo 78, versículo 2. Salmo 78, versículo 2, que diz: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas, coisas que são mistérios desde a fundação do mundo. Então, amados irmãos, irmãs, por isso que essa leitura paciente, cuidadosa, ela vai nos ajudando a entender. A gente lê tudo de uma vez e perde pequenos detalhes que depois vai fazer toda a diferença na hora da exposição da palavra. Então é importante, essa pequena nota que eu dei para vocês aqui vai ajudá-los por toda a vida.
Todas as vezes que você estiver diante de uma parábola, você vai se lembrar. Parábola é uma narrativa, é uma figura de linguagem, mas dizemos assim, no sentido mais teológico da palavra. É uma narrativa alegórica. E nosso Senhor sempre usou isso para comunicar o quê? Está escrito no Salmo 78. Os mistérios, coisas profundas. Então vamos lembrar. Nosso Senhor usava a parábola para poder... Mistérios, coisas profundas. Ainda ontem escrevi uma mensagem na live e tive uma observação totalmente descabida da interpretação, mas ao falar de um dos nossos seguidores, eu comentei que a coisa era profunda. Profunda significa, na essência, espiritual e não humana. Mas quem não tem uma vida espiritual não compreende, como a própria Bíblia diz. As coisas só se discernem no espiritual e as coisas carnal, na carnalidade da vida humana, e é entendido na vida espiritual que abrange a natural. Mas eu quero não só fazer essa observação, é dizer que na descrição dos nossos vídeos, o primeiro link é do meu WhatsApp. E qualquer um pode, através do WhatsApp, marcar um workshop, que eu não converso pelo WhatsApp, mas um workshop pela plataforma Teams. E aí nós nos vemos e esclarecemos essas questões que todas que aparecem aqui na Academia Dynamis, tá bom? Vamos prosseguir aqui com Luiz Fontes. Poder falar de coisas não ocultas. O sentido de oculto, de mistério na Bíblia, nunca fala de algo intocável, impenetrável. Mas aquilo que é profundo, no sentido da espiritualidade. Exatamente. Então vamos lá. Qual que é o assunto aqui? Ele vai dizer: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O que significa que isso aqui não é uma história do conhecimento de ninguém. Isso aqui é uma parábola. Nosso Senhor está contando uma parábola. Não era uma história, não era um fato real. Ele está contando uma parábola. Ele está fazendo aqui uma narrativa que tem significado. É por isso que essa parábola ela extrapola as aparências. É por isso que essa parábola nos leva a uma reflexão muito profunda. Em primeiro lugar, porque é o nosso Senhor que está falando. E tudo o que ele disse, você precisa sair da aparência. Eu vou explicar isso mais uma vez. Tudo que você lê... Tudo que ele diz, tudo que Cristo diz para aqueles que ouvem, é profundo. E o que ele diz para mim é diferente que ele vai dizer para o outro. Porque cada um de nós tem um propósito. Por exemplo, eu costumo dizer, e está aí no chat, meu propósito na vida é fomentar o empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista, para ter Cristo em nós. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ter poder. Não é para virar um ícone nas redes sociais. Só que o mundo vê isso. O mundo vê que eu estou usando falar de Deus para me promover. Mas o mundo também crucificou Jesus Cristo. Portanto, o mundo jaz no maligno. Não vou dar bola para o mundo. Na verdade, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para falar dele. E quem estiver no mundo e quiser receber o Espírito Santo, que ele derramou, não sou eu, abre o coração e receba. Mas o mundo quer crucificar aquele homem, aquela mulher, que está sendo discípulo de Cristo. Como fez com Cristo, como fez com Paulo,
Então não tem muita novidade. Espiritualmente falando, Os evangelhos